Por que no Brasil o empresário é tratado como vilão? Basta alguém dizer que abriu uma empresa, que gera empregos, que lucra e pronto, começa o julgamento. Ah, tá rico? Deve estar explorando alguém. Tem sucesso? Com certeza passou por cima dos outros. O mais curioso é que grande parte das pessoas que pensam assim nem conhece a realidade de um empresário. Nunca empreendeu, nunca pagou um imposto como PJ, nunca teve que lidar com folha de pagamento, burocracia ou a dor de fechar uma empresa. Mas já tem uma opinião formada. E isso não vem do nada. Vem de uma cultura alimentada por anos, principalmente durante os governos de Lula. Eu tô cansado de ver empresário falar da carga tributária, onde a narrativa do rico opressor e do pobre oprimido foi reforçada como verdade absoluta. Enquanto o governo distribui auxílios e benefícios, cresce uma ideia sutil, mas poderosa. Quem tem dinheiro é culpado. Quem enriqueceu, enriqueceu às custas de alguém. E ao mesmo tempo que isso acontecia, o sistema se torna quase impossível de empreender. Impostos altíssimos, regras trabalhistas sufocantes, custo do Brasil cada vez maior. Hoje, contratar alguém formalmente custa muitas vezes mais em impostos e encargos do que no próprio salário. É um país onde o empresário é penalizado por tentar crescer, e o cidadão é condicionado a ver esse crescimento como ameaça. A escola não ensina a criar, ela ensina a obedecer. A política não incentiva o risco, premia a dependência. E o discurso oficial pinta o empresário como vilão, porque é convincente manter o povo contra quem produz. Mas e se a história for o contrário? E se o problema não for quem enriquece, mas quem prefere manter você pobre, calado e desconfiado de quem tenta sair da linha? Você já ouviu alguém dizendo que o Brasil é um dos piores países do mundo para se empreender? Pois é, não é exagero. Segundo um ranking do Banco Mundial, o Brasil já chegou a ocupar a posição 184 entre 190 países no quesito facilidade de pagar impostos. Isso mesmo, só 6 países no planeta eram piores do que a gente nesse ponto. E quando falamos de abrir uma empresa, manter funcionários e tentar crescer, o sistema não te ajuda, ele te trava. Hoje, para cada real que você paga de salário, tem que colocar quase outro só em imposto. São encargos como INSS, FGTS, férias, 13º e dezenas de obrigações acessórias que vão minimizando o lucro da empresa antes mesmo dela crescer. E no final, quem olha de fora ainda diz que o empresário não quer pagar bem. Só que ninguém fala que muitas vezes o governo ganha mais com o seu funcionário do que você mesmo. E ainda tem gente que acredita que o empresário é que suga o povo. Enquanto isso, o governo amplia programas de assistência, aumenta os benefícios e mantém boa parte da população dependente e confortável com isso. O problema não é ajudar quem precisa. O problema é quando a ajuda vira um modelo de controle. Porque é muito mais fácil governar um povo que precisa do Estado do que um povo que quer crescer sozinho. E toda essa narrativa é reforçada por um sistema educacional que não ensina sobre investimento, empreendedorismo, liberdade econômica ou produtividade. Ensina a obedecer, ensina a se contentar e quando você sair dessa lógica, você vira o problema. Só que ninguém para pensar. Se quem empreende é o inimigo, quem é que vai gerar os empregos que todo mundo cobra? Se o lucro é errado, por que você trabalha esperando receber mais no fim do mês? E se sucesso virou pecado, o que sobra para quem ainda sonha em crescer? Desde 2023, o governo Lula aumentou ou criou impostos mais de 20 vezes, uma em cada 37 dias. Isso não são migalhas, cada decisão tem impacto direto no bolso de quem tenta empreender. Depois de recuperar PIS e COFINS sobre gasolina e etanol, que são 2 tributos cobrados sobre o faturamento de empresas para financiar a Seguridade Social, o preço subiu 47 centavos por litro de gasolina e 2 centavos por litro de etanol. Em janeiro de 2024, esses mesmos tributos voltaram também ao diesel, elevando o custo do transporte em 33 centavos por litro. Isso pressiona a cidade inteira. O empresário sente no frete, na matéria-prima e no preço final do produto. Vieram também aumentos no PIS/COFINS sobre receitas financeiras, que são os ganhos com investimentos da empresa. A alíquota subiu de 0,33% para 0,65% e de 2% para 4%, dependendo do regime. Também foram criadas novas taxações, apostas online, importações de até $50 com taxa de 20% e até mesmo sobre os painéis solares e veículos elétricos, com tarifas que chegam a 35% em híbridos.
E antes que alguém diga, mas é para equilibrar as contas, né? O governo chama isso de justiça fiscal, mas na prática sufoca quem tenta crescer. O empresário que paga tudo isso começa a reduzir investimentos, demitir, cortar custos e mesmo assim ainda ouve que o problema é ele e não o sistema. Enquanto isso, o Estado amplia programas sociais como o Bolsa Família, o Vale Gás, o Auxílio Gás e o Desenrola, o que por um lado ajuda quem precisa, mas por outro mantém boa parte da população dependente. E aí que vem o contraste. O governo se posiciona como o salvador dos pobres e o empresário como o vilão que só pensa no lucro. Mais recentemente, o governo anunciou a isenção de IR, Imposto de Renda, para quem ganha até 5 mil por mês, o que parece um alívio. Mas para compensar essa perda, passou a cobrar 10% de imposto sobre lucros e dividendos enviados ao exterior, ou seja, o que investidores e empresas mandam para fora do Brasil, gerando 8,9 bilhões de reais em arrecadação. Parece justo à primeira vista, mas no fim, quem mais sente o peso é quem está na base produtiva, quem gera emprego, paga salários e corre risco. No fim das contas, tudo foi moldado para você ver o empresário como inimigo. Mas e se for ao contrário? E se quem te ensinou a odiar quem gera emprego foi exatamente quem lucra com a sua dependência? Porque enquanto você desconfia de quem empreende, o governo ganha mais espaço, mais controle, mais protagonismo. A verdade é que empresário nenhum tem o poder de te manter pobre. Mas um governo que te convence de que lucro é crime, esse sim pode te manter pequeno pelo resto da vida. E se você chegou até o final, claro, eu vou ter que lhe pedir o seu like e a sua inscrição, que vai ajudar o canal a crescer muito. Te vejo na próxima.